Mas a nossa paraxá são duas paraxás. Vaécalo, e ele reuniu, ele ajuntou, e Pecudei, que é enumeração. O que que acontece aqui? Ele reuniu, depois de Moisés reúne Israel, depois de um gravíssimo pecado, o bezerro de ouro. De um gravíssimo pecado. Reunir significa tornar a unir aquilo que estava separado. Estava separado de quem? De Elohims. Moisés vai tornar a unir com o pedido de perdão. A melhor coisa que existe para nós chama perdão de pecados. Perdão de pecados. A Bíblia chega a dizer que se você acha que você não tem pecado, você é um mentiroso. A Bíblia chega a dizer isso. Então, ele vai tornar a unir aqui o que estava separado do Criador por causa do pecado. Mas, o Eterno me levou a entender esse conceito de pecado que nós temos. E pela misericórdia dele, é rapidinho a lição hoje. Igualzinho um deverzinho de casa, simples de entender. Bem simples. Por quê? Porque o homem, o conceito que nós temos de pecado, que nós aprendemos nos seminários, aprendemos no meio do mundo cristão, que nós erramos o caminho. Pecamos, erramos o caminho. Esse é um significado básico de pecado. É pecado, errar o caminho. O segundo conceito de pecado, que você ou eu violamos a Torá, é pecado. Falhamos em viver segundo expectativas, em não viver segundo as expectativas divinas. Falhamos. A expectativa divina é a Torá, Yeshua HaMashiach, a Torá, a vontade de Elohim revelada para nós. Então nós pecamos contra ela, isso é pecado. Porém, o terceiro conceito, quando o pecado atinge o direito do outro, da outra pessoa. Quando o pecado atingiu o direito do outro. Esse é um outro conceito de pecado. Esse conceito de pecado, você vai ver comigo lá em Gênesis, no capítulo 20, na Torá, versículo 9. Moisés, irmãos, enquanto você acha Gênesis, capítulo 20, versículo 9, eu quero te dizer que Moisés começa a paraxá ali com o Shabat. Por quê? Porque ele está com as duas grandes instituições de Israel nas mãos. A morada e as vestes sacerdotais. Duas instituições. Dois grandes benefícios para o povo. E ele terá que erguê-los. Ele vai tocar em Shabat dizendo, mesmo erguendo a Torá, mesmo fazendo as vestes sacerdotais, vocês não podem negligenciar Shabat. Aqui você vai encontrar, no capítulo 20, Abimeleque fazendo uma reclamação. Olha no versículo 9, capítulo 20. Versículo. Então chamou Abimeleque a Abraão de madrugada, chamou a todos os seus servos, e quando falou todas essas palavras aos seus ouvidos, peraí, é o 8. Os homens temeram muito. Agora o 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou, o que nos fizestes? Em que eu pequei contra ti em que eu pequei contra ti para trazeres sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Abimeleque tomou Sara, não é aqui? Não é isso? Ele toma Sara. Eu nem li o texto todo. Eu passei a madrugada com isso, e Eterno mudando toda a palavra que eu já tinha no meu coração. Mudando tudo. Nem tive tempo de ler tudo. Então ele diz, porque eu pequei contra ti para trazer sobre mim meu reino, tamanho pecado. Tu me fizeste o que não se deve fazer. O que Abraão havia feito? Pecado contra Abimeleque. Pecado contra o próximo. Pecado contra o próximo. Ele traria, olha como Abimeleque lida com ele. Por que você veio trazer sobre mim tamanho pecado e sobre o meu reino? Sobre o meu reino. Agora vai comigo em 2 Crônicas, no capítulo 6.
para você ver a oração de Salomão sobre esse pecado que eu e você passamos despercebido, que é o pecado contra o semelhante, o próximo. Por isso que muitas vezes eu e você temos que nos calar em muitas situações. Capítulo 6, versículo 22. Quando alguém olha a oração de Salomão, Salomão vai dedicar o templo, e nós estamos falando da construção da morada, do templo de Adonai. De Adonai. Uma das instituições divinas, perpétua. Olha aqui. Olha, quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus e age. E julga aos teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Mas e quando o meu justo pecar? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os pecados dos filhos de Eli, eles falharam quanto a respeitar os direitos dos outros. E eles se tornaram odiosos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Olha comigo ali o que diz 1 Samuel. Capítulo 2, versículo 23. 23, vamos começar. Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que tem limpo o coração. Estou desafinado, Rogério. Olhei para a cara do Rogério e ele olhou para mim, tudo atrapalhado. Então vai lá. Então lhes disse, por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que eu ouço entre o povo do Eterno. Vocês estão pecando contra o próximo. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra Elohim, quem intercederá por ele? Então tem que correr e se arrepender de pecados. Correr e se arrepender de pecados e se apresentar diante de Elohim. Mesmo que ele venha te consumir com o seu fogo, é preferível. Porque tudo que ele fizer é perfeito, assim que você deve pensar. Tudo que ele fizer comigo é perfeito, porque ele faz para o meu bem. Ele faz para o meu bem. Eu fiquei pensando, por que os rabinos falam que o Salmo 15, com 5 versículos apenas, o Salmo 15 com 5 versículos apenas, se você cumprir os 11 preceitos, os rabinos falam, que estão contidos no Salmo 15, você cumpriu toda a Torá. Vamos lá ver? Quem habitará no meu santo lugar? Salmo 15, vamos lá para você ver. É todo pecado contra o próximo, irmãos. Que por isso que os rabinos dizem, quem cumprir todos os 11 preceitos contidos no Salmo 15, cumpre os 613 mandamentos. Eu não entendi isso nunca, Antônio. Entendi isso nessa madrugada. Quem entrará no seu santo lugar? Aqui, ó. Olha aqui. Como é que ele começa? Sem eterno, quem habitará no teu tabernáculo, no teu templo, na tua casa? Quem morará no teu santo monte? É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Sabe por quê, irmãos? O Salmo 15 fala de interesses de outra pessoa. Interesses do seu próximo, para não feri-lo. Por isso que você cumpre os 613, se você respeitar o outro. Se você respeitar o outro. E, às vezes, nós ficamos pensando, como entrar na presença de Elohim? Se aproximar pelo menos a soleira da entrada do templo, como? Como?
Você vai ver aqui no Salmo 15 o que você precisa fazer. Irmãos, se você, os rabinos também dizem, se você não conseguir cumprir os 11 preceitos, pelo menos inicie a cumprir um. E se considere pecador. Pelo menos comece a cumprir um. Você já vai começar a colocar o seu pé no limiar do templo de Adonai. Da morada de Adonai. Da morada de Adonai. Quem habitará? Quem habitará na sua morada, no seu tabernáculo? Olha a resposta. O primeiro preceito. Olha aqui. Versículo 2. Aquele que anda em sinceridade, diz a nossa Bíblia. A nossa tradução. Em outra tradução diz que aquele que anda em integridade. O que é algo íntegro? É algo simplesmente honesto? Integridade é apenas honestidade? Não, integridade vem do verbo integrar. Que significa fazer entrar um conjunto inteiro num grupo. Por isso que a Paraxá, ele reúne, ele ajunta, para fazer aquele conjunto de Israel entrar na presença de Adonai. Lindo demais. Isso é integridade. Aquele que aquele que anda em integridade. Primeiro preceito. Aquele que ajunta e não divide. Aquele que ajunta e não divide. Que abre a boca para falar coisas que você não sabe, que você não entende. Aquele que toma partido divide. Aquele que não se interessa em orar divide. Aquele que anda em integridade, ele precisa juntar. Vamos lá em Efésios. Falei que a lição é facinha demais da conta, mas muito fácil. Efésios, capítulo 1, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Paulo vai falar aqui de uma unidade, capítulo 4 de Efésios, de 1 a 6. Todo aquele que divide não é íntegro, não é honesto, não é íntegro, não é honesto, não é. Não é. Portanto, como prisioneiro do Eterno, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é para celebrar peça, tá? Procurando guardar a unidade, procurando juntar, como fez Moisés. Reuni-los para apresentá-los a Adonai. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo. Há um só Espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Adão. Há uma só fé. Há um só batismo. Há um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isso é juntar, ajuntar. Isso é reunir. Mas não é isso que acontece. Não é. Não é. Volta lá no Salmo 15. O obreiro da justiça é o segundo preceito. Olha aqui. E pratica a justiça. É o segundo preceito do Salmo 15. Quem morará no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração limpo. Olha aqui, volta, vai comigo em Miqueias 6. É o obreiro da justiça, Miqueias 6. Ó homem, o que o Eterno requer de ti, diz Miqueias. Ó homem, acho que é assim que fala ali. Miqueias, capítulo 6, versículo... mas pode começar do 6. Com que me apresentarei ao Eterno? E me inclinarei ante o Elohim dos céus. Como eu vou entrar no seu templo? Eu vou ficar só no limiar da porta? Com bezerros de um ano, com holocaustos? Virei perante ele com holocaustos, com sacrifícios?
Agradar-se-á o Eterno milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha mãe? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça. Obreiro da justiça. Obreiro da justiça é o que o salmista está cantando. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim. A voz do Eterno clama à cidade, temer-lhe o nome, a sabedoria. Escutai a vara a quem a ordenou. Agora vá comigo, não precisa ir, Mateus 23, 23. E Yeshua dizendo, o que eu quero? Justiça, misericórdia e fé. Você tem que ser um obreiro da justiça, como o salmista está dizendo aqui, ó. Aquele que pratica justiça, o segundo preceito, o terceiro, e de coração fala a verdade. O falador da verdade em seu coração. É preciso fazer o bem ao seu semelhante e agir em unidade, com a boca e com o coração e com os atos. Sim, sim e não, não. Sim, sim e não, não. Você conhece isso? O falador da verdade, olha aqui, ó. E de coração fala a verdade. Terceiro preceito. De coração fala a verdade. Você sabe muito. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, desculpe. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17. Ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Elohim, com verdade, não com sabedoria carnal, mas na graça de Elohim temos vivido no mundo, especialmente para convosco. Pois nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis ou reconheceis, e espero que até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecesse em nós, que somos a vossa glória, como igualmente vós sereis a nossa, no dia do Mashiach. Na vinda do Mashiach aí, ó. Com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis o segundo benefício. Pensava em ter convosco a caminho da Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. Ora, deliberando isto, usei de leviandade. Ou que delibero, ou delibero segundo a carne, para que haja em mim o sim, sim, e o não, não. O não, não, antes como Elohim é fiel, a nossa palavra convosco não é sim e não. Pois o Filho de Elohim, Yeshua HaMashiach, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, verdade pura. A minha e a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Isso é pecado, isso não é pecado. Mas não é isso que está acontecendo. Vocês não têm noção de pecado. Pecado é errar o caminho, pecado é transgredir a Torá, sim, mas pecado é muito mais quando ferimos o irmão. Está aqui. Se nós cumprirmos os 11 preceitos do Salmo 15, nós estaremos cumprindo toda a Torá, dizem os rabis. Dizem os rabis. Ali está falando de um coração e de uma língua e de atos que tem que falar a mesma linguagem. O que a boca falar, o coração vai concordar. O que o coração concordar, a boca vai falar. É isso que é sim, sim. É isso que Paulo está reclamando aqui. É isso que ele está dizendo. Mas não é isto que está acontecendo conosco. Nós precisamos celebrar Pêssah em arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados. Olha para você ver o quarto preceito. Ele se encontra onde? Irmãos, você verá que o quarto preceito é aquele que não difama com a sua língua. Olha lá, volta lá. Olha bem, no versículo 3. Porque são 5 versículos só. Como é que eu posso, dentro disso aqui, cumprir toda a Torá? Olha bem.
aquele que não difama com a língua. A difamação, ela imputa a alguém um fato ofensivo na honra de alguém, ou da sua reputação. É fazer, prejudicar e caluniar alguém publicamente. É isso. Caluniar alguém publicamente. Mesmo que a sua e a minha maledicência corresponda à verdade. O que eu estou dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Mesmo que eu esteja falando a verdade, eu não posso ser maledicente. Eu não posso difamar. Pois a difamação é morte para aquele que difama e para aquele que foi difamado. É morte dos dois lados, e é o que está acontecendo aqui. É morte dos dois lados. Não podemos celebrar peça assim. Não podemos. Não podemos. O quinto, eu quero te levar em Jeremias. Esse texto aqui eu quero te levar. Jeremias e me levar. Em Jeremias 9, Jeremias capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 8, olha o que diz o profeta. Jeremias capítulo 9, sobre essa difamação. Fazer alguém ser desacreditado publicamente. É fonte de morte para quem difama. Versículo 3, olha lá. Estendem a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não me conhecem, diz o Eterno. Guardai-vos cada um do seu amigo, do seu irmão, nenhum vos fieis, não confie em ninguém. Pois todo irmão não faz mais do que enganar. E todo amigo anda caluniando. Zomba cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Andam-se cansados em praticar a iniquidade. A tua habitação será no meio do engano. Pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Eterno. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos: eu os fundirei, eu os provarei, porque de quem outra maneira procederia com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior armam ciladas. Esse é o quarto preceito, não difamar com a língua. O quinto preceito está lá no versículo 3. O quinto preceito, não faz mal ao seu companheiro. Olha lá. O sexto preceito, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Essa afronta aqui é ultraje. Não aceita contra o seu companheiro nenhum ultraje. É injúria, ofensa grave, delito que consiste em ofender a honra ou a reputação de um magistrado ou de um oficial de justiça. Pastora Sandra é alvo disso, de gozações e de brincadeiras. Eliseu foi. Eliseu foi. Eliseu foi alvo de um oficial de justiça como Eliseu, ocupando uma alta magistratura no reino espiritual. Vêm uns meninos bobos e começam a criticar dele, porque ele estava calvo. A Torá fala de uma calvície natural. Ela é uma calvície limpa. Mas a Torá também diz de uma calvície onde a lepra está na cabeça. E Eliseu não tinha uma calvície leprosa. Vem ver o que acontece com os meninos por causa dessa injúria a um magistrado, a um enviado de Elohim, segundo Reis, capítulo 2, para você ver quão graves são estas coisas. Essa injúria contra uma autoridade em suas funções. Olha aqui. Capítulo 2, olha o versículo 23.
Então subiu dali a Betel. Indo ele pelo caminho, os rapazinhos pequenos saíram da cidade, zombavam dele, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e o amaldiçoou em nome do Eterno. Então 2 ursas saíram do bosque. Sim, Senhor. Quando a injúria é pública e contra uma... Amanhã é o maior cuidado para vocês não se unirem aos ímpios e a gritar na rua. Se você... Nós sabemos que nós podemos protestar contra o PT, contra tudo isso. Não, não estou falando de maldição. Estou falando que você não concorda com posições de PT e nem dos nossos governantes. Vê uma maneira de você fazer o seu protesto, que seja em oração, que seja na porta da sua casa. Não se una a ímpios para injuriar contra uma autoridade, mesmo que ela esteja errada. Mesmo que ela esteja errada. Cuidado. Não se una ao ímpio para isso. Eu não concordo. Eu não concordo com as coisas do PT. Eu não concordo. Mas nem por isso eu tenho a liberdade de ir para onde for e a gritar nas ruas. Esse é o homem dos últimos dias. Ele é violento, ele é arrogante, ele é agressivo à autoridade, a tudo. Não é orar para preservar a vida dela, não. É para corrigi-la. Para que ela seja apanhada pela espada de Elohim. Você está orando? Para que haja paz nessa nação, numa situação difícil em qual nós nos encontramos. Está fácil? Está horrível. Mas cuidado. Olha o que Eliseu faz aqui. Olha aqui. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 daqueles rapazinhos. O ultraje contra Eliseu. O ultraje era que a sua cabeça era leprosa. Ele tinha uma calvície natural, onde a Torá admite isso. A Torá fala dessa calvície natural. Os cabelos caíram pela idade. Esse é o ultraje público. Você já ouviu falar do ultraje público ao pudor? Quando alguém resolve arrancar a roupa e sair pelado no meio de todo mundo? É um ultraje público ao pudor. Isso é pecado. Você está ferindo o quê? Ao próximo. Que não gostaria de compartilhar com aquilo, que não gostaria de estar ali. Você pecou contra o seu próximo. Ultraje contra os costumes. Agressão à moralidade pública. Com escritos, com os desenhos pelas paredes, com as fotografias, com as palavras. Isso chama ultraje público. Estas coisas passaram a ser naturais nos nossos dias e nós convivemos com elas como verdadeiras. Não são. Elohim está no céu vendo todas estas coisas. Elohim está no céu e vai julgar cada detalhe. Cada detalhe. Por quê? Porque nós não queremos obedecer. Nós não queremos obedecer. Olha para você ver o 7º preceito. Olha, você vai ver. No Salmo 15, o 7º preceito. Proibido julgar segundo a aparência, diz o salmista. Olha aqui. Esse é o 7º preceito. Ele rejeita o que é desprezível aos olhos. Olha aqui, ó. Aquele, versículo 4, a cujos olhos o réprobo é desprezado. É quando você julga segundo a sua visão. Segundo os seus e os meus olhos. Isso é próprio do ser humano. Cuidado, irmãos. Cuidado. Isso é julgar segundo aquilo que eu vejo. Desprezível significa um sentimento pelo qual se julga uma pessoa ou uma coisa indigna de valor, de estima ou de atenção. É o desprezo pelas palavras, pelas atitudes, que inferioriza, que magoa. Desprezo é um sentimento a qual nós nos colocamos acima de Elohim de Israel.
Nós nos colocamos acima de Elohim de Israel. Você se lembra em Gênesis, no capítulo 4, quando Elohim chama a atenção de Caim. Por que ele chama a atenção de Caim? Por causa do pecado de sangue contra o próximo. O pecado de sangue contra o seu próximo, seu irmão. O pecado jaz à porta, Caim. Mas a ti compete dominá-lo. Te compete dominá-lo. A nós compete dominar esses impulsos. É isso que ele está falando. Compete dominar. O 8º preceito está aqui, ó, no versículo 4. Mas que honram os que temem ao Eterno, glorificam os que o estremecem diante de Adonai. Apoiam o justo. Aquele que apoia o justo. Muitas vezes esse justo, às vezes, está até errado. Mas você não fala, você se cala. Até que ele se corrija daquele seu vício. Isso é amor. Isso é estremecer diante de Adonai. O 9º preceito, olha aqui, ó. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que jura em detrimento e não se desdiz. Sabe o que é detrimento, irmãos? Aquele que sofre o dano. Aquele que recebe o prejuízo. Aquele que perdoa. É isso. Aqui, ó. Escrito aqui, ó. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Vão ver isso em 1 Coríntios? Vão? 1 Coríntios. Ele leva o prejuízo. Leva o prejuízo. Capítulo 6 de 1 Coríntios. É o litígio entre irmãos. Irmãos, essa é a exigência da verdade de Adonai. Para a volta do rei Messias. Essa é a exigência. É um alto rigor de exigência. Olha aqui. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, o digo, não há entre vós sábios, nenhum que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. Isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Por que não sofre a perda? Aí, tá vendo? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça. E fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Elohim? Não erreis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Elohim. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Yeshua e pelo Espírito do nosso Elohim. Essa é a exigência da verdade. O 10º preceito está no versículo 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Salmo 15, versículo 5. O 10º preceito. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. A Torá proíbe você emprestar e tomar por empréstimo, para você ter grandes lucros. Eles chamam de quê aí, no meio comum? Agiotas. Torá proíbe isso. Deixa isso para os bancos. Deixa isso para eles fazerem.
faça você. É isso que ele está dizendo. A Torá fala isso claramente, irmãos, por causa do prejuízo ao próximo. Hein? Mas você não é banqueiro, é? Você é um servo de Elohim. É isso, servidor de Elohim. Você não é banqueiro. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Você é um servidor. Se não é, todos nós precisamos ser servidores de Elohim. Quem entrará no seu santo lugar? Está vendo? Está vendo? Olha Ezequiel 18, versículo 8. Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Olha agora o versículo 13, que ele vai repetir: emprestar com usura e receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá. Porque fez estas abominações, certamente será morto, e o seu sangue será sobre ele. Olha o versículo 17. Desviar do aflito a sua mão, não receber usura, nem mais do que emprestou, observar os meus juízos, andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Certamente viverá. Ele no versículo 12 de Ezequiel 22, ele diz, Ezequiel fazendo uma denúncia dos pecados de Jerusalém no meio de ti. Aceitam-se subornos para se derramar sangue. Recebes usuras e lucros ilícitos. Usas de avareza com o teu próximo, oprimindo. E de mim te esquecestes, diz o eterno Elohim. É isso aí que o Eterno está falando sobre esta questão do Salmo 11. O 11º preceito: não aceita presente contra o inocente. Vai lá para você ver. Terminando, olha como ele é pequenininho. Gostoso de ler, tinha que estar decorado no nosso coração, na nossa boca, para saber que se eu cumprir isso aqui, eu cumpro 613 mandamentos. Aqui, ó, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Aceitar suborno é o ato de induzir a pessoa à prática de certo ato. Subornar é isso. Tem muito marido que faz isso com a mulher. Tem muita mulher que faz isso com o marido. Você está pecando contra o seu marido. E o seu marido, se o faz, peca contra você, te suborna dentro da sua própria casa. Te induz à prática de certos atos, oferecendo alguns benefícios para você. Às vezes nem é dinheiro, algum benefício. Para o proveito dele próprio. Você sabe que eu estou te falando a verdade. Você sabe disso. Não aceita essas coisas, não. Não seja subornado, não. Não seja, não. Você lembra de Jezabel? Quando ela subornou Acabe? Ela diz: como você sendo rei de Israel, você aceita que Nabote não te venda a vinha? Eu vou te mostrar que ele vai te vender. Ela vai lá, suborna, para entregar o presente ao marido dela, e a gracinha aceita. Isso é muito comum entre casais. Cuidado. Cuidado. Cuidado, meu amor, se você não sabia disso. Tá? Tá? Se você não sabia. O salmista diz: quem faz estas coisas nunca será abalado. Morará no seu santo lugar. Morará no seu santo lugar. É a construção ali da morada. É a construção da morada. Irmãos, quem assim faz, não tem as suas pernas vacilantes. Vamos lá na nossa Haftará, Ezequiel 36. Na nossa Paraxá, é a Haftará mesmo, Ezequiel 36. A partir do versículo 16. Aqui você vai ver que ele vai dar há perdão para os nossos pecados. Sim! Há perdão para os nossos pecados. Mas se é condicional, se eu continuar na agressividade da minha obstinação,
não há perdão. Porque você está num embate contínuo contra Elohim. Você vai perder. Você já sabe que você vai perder. Você já sabe que você é um derrotado. Você vai morrer. Por isso que a pastora Sandra às vezes fala, você vai morrer. Não continue nesse embate que você vai morrer. As pessoas me acham agressiva. Porque eu disse para elas que elas vão morrer. Bom, é só continuar. Se continuar no pecado. Se continuar tendo prazer no pecado, porque você pode ser quebrantado de repente sem que haja cura para você. Você pode ser quebrantado de repente sem que haja cura. Aqui Ezequiel está dando uma oportunidade para Israel, para mim e para você. Olha o versículo 16, veio a minha palavra do Eterno. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então aconteceu... Ai, lê para mim aí, vocês com esse microfone, lê. Um de vocês, fazendo favor. A partir do versículo 16, para nós acabar. Veio a minha palavra do Eterno. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Com as imundícias de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram espalhados pelas terras. Conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são este o povo do Eterno que saíram da sua terra? Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, eu vos trarei para a vossa terra. Para a terra de Israel. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Está vendo a expiação pelo pecado? E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós me sereis por povo, e eu vos serei por Elohim. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não terei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. Lembrareis daquilo que fizeram. Olha aí, ó. E de vossos feitos, que não foram bons. E trareis nojo de vós mesmos. Assim houve arrependimento de verdade. Quando você tiver nojo de você, daquilo que eu e você fizemos e que você não gosta nem de lembrar, isso é arrependimento de pecados. Olha aí, ó. E tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Aí ele continua com a promessa de retorno. Irmãos, só não há perdão quando nós desafiamos a Elohim de Israel. Somos impenitentes. O que é impenitente, irmãos? É um adjetivo que significa obstinado. Significa endurecido. Aquele que não se arrepende. Irmãos, é a maior luta da pastora Sandra aqui na congregação. É mostrar o pecado e a pessoa não quer aceitar o pecado. Ela diz, não é pecado. Parece que eu estou falando grego, não é?
Mas parece que eu estou falando grego com vocês. Eu nem sei grego, porque não conseguem entender quando eu falo. Você feriu o seu irmão. O endurecimento é anormal. Eu fico escandalizado com isso. Mas eu vou para casa e durmo. Porque eu falo, eu sei que Elohim vai tratá-los e vai corrigi-los e colocá-los no rigor da palavra dele. No rigor que exige os últimos dias. O rigor que exige a vinda do Mashiach. Era isso que Moisés reúne-os e ajunta-os. É para isso. Olha para você ver. Olha para você entender quando eu estou falando que quando nós não queremos deixar os nossos velhos hábitos. Nós temos um funcionário aqui que ele é beberrão. Ele quer deixar a bebida? Não quer deixar a bebida. Assim é outro vício. É o vício da mentira. É o vício do glamour. É o vício de se encantar com fantasia, com bobagem. E querer viver nela. Isso tudo é vício. Tudo é vício. Tudo isso é vício. Vai comigo lá na Torá. Números no capítulo 15. Para você entender aquilo que não é perdoado. Porque o Eterno está nos chamando ao perdão de pecados. É isso que eu te mostrei. Quando a pessoa é impenitente, a Torá fala claramente sobre esse pecado de impenitência. Versículo 30 do capítulo 15 de Números. Quando a pessoa não se arrepende, porque ele despreza a palavra de Adonai, fica com brincadeira. Olha aqui, mas a pessoa que fizer, leia, Léo, por favor, 30 e 31. Verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Por quê? Porque desprezou a palavra do Eterno e anulou o seu mandamento. Totalmente será eliminada. Essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Está ouvindo? Por que a pessoa é eliminada? Agora vai lá em Hebreus 10, que você vai ver isso aqui em Hebreus 10. Lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10. Já não resta nenhuma expectação de juízo, diz Hebreus capítulo 10. Moisés está diante de duas instituições divinas para benefício do povo. Construção da morada. E o nosso é a restauração da morada. E as roupas dos sacerdotes, que eles não podem se apresentar sujos. Não podem. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26. Olha aqui. Se voluntariamente. Pode ir, Léo. Se voluntariamente acabando, continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Olha só, repete para mim, Léo. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não há perdão. Pode ir, Léo. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo e há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a Torá de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha o versículo 29. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado. Merecedor aquele que pisar o filho de Elohim e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, ou retribuirei. E outra vez, o Eterno julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Elohim vivo. Agora vamos em... Você viu aqui, ó, que eu posso ultrajar o filho de Elohim, o Messias, quando eu o visto de boneca Barbie. Deixando o Mashiach hebreu e assumindo o Mashiach romano. Todo cristianizado e querendo andar atrás dessas coisas. Eu estou ultrajando a Yeshua HaMashiach. Olha o capítulo 12 de Hebreus, o qual nós estamos orando. A partir do versículo 4, olha para você ver.
Você não morreu ainda, não resistiu até o sangue pelo pecado? Hebreus 12, versículo 4. Olha aí, ó. É o que nós estamos orando. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Eu não vi nenhum de vocês combatendo aqui contra o pecado e alguém tivesse morrido aqui. Não vi ninguém morrer. Por estar combatendo contra o pecado. Ninguém. Aqui, ó. Já vos esqueceste? Pode ir, Léo. Da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Eterno, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Eterno corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Tá vendo? É para a disciplina que suportais a correção. Elohim vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas. Joelhos indecisos para obedecer, duvidosos se obedece ou não obedece. Pelo amor de Deus. Duvidando se vai obedecer ou não. Isso é joelho vacilante. Aí, ó. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manso não se desvie não se desvie inteiramente, antes seja curado. Vamos ficar de pé e vamos em Êxodo capítulo 40, versículo 12 a 16, para eu te mostrar. Êxodo 40, irmãos, nós estamos próximo à Páscoa. Nós precisamos acertar a nossa vida com o Eterno. Olha aqui o que eu estou falando para vocês, que compõe a nossa paraxá. As duas instituições. A construção da morada, você acompanha desde o capítulo 35. Chamando Bezalel e Aholiabe. Construindo o propiciatório, o candelabro, o altar dos holocaustos. O átrio. No capítulo 39, as vestes sacerdotais. Agora Moisés vai vestir o sacerdote. Olha aí. Versículo 12. Farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Então vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás, para que me administre o sacerdócio. Farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que administrem o sacerdócio. A sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Moisés fez conforme a tudo que o Eterno lhe ordenou. Amém. Baruch Hashem.